porque de fato nem todos compreendem e defendem que a ciência é importante e necessária para o desenvolvimento da sociedade. Então é importante ter isso muito claro, que atualmente, por exemplo, existe algumas teorias, algumas linhas de pensamento que vêm desde o final do século passado, meados do século passado, que trabalham, entre outras coisas, com a questão da alfabetização científica. Formar cientistas, formar pessoas que conheçam o conhecimento científico para aplicá-lo, e a gente vai discutir isso em outros momentos, não agora, mas é importante que vocês saibam então também que a escola muitas vezes ela trabalha alguns conhecimentos científicos, né, transformados, transpostos em conhecimento escolar. Ela trabalha isso buscando alguns propósitos, muitas vezes também de influências externas, que tem outros interesses, como já comentei lá atrás, em relação ao interesse da construção do conhecimento científico. Então, após esse breve resgate a respeito da construção do conhecimento dentro do pensamento moderno, dentro da idade moderna, vamos falar um pouco agora também da construção do conhecimento biológico. A gente já tentou associar isso em algum momento da nossa fala, mas vamos falar um pouco então dessa biologia que nós temos hoje, que é uma área muito bem consolidada, que é uma área que tem avanços muito importantes e contribuições muito importantes, inclusive no que se refere às questões da medicina, da produção de alimentos, da preservação ou conservação do meio ambiente, e que atualmente está muito relacionada com informações que são destacadas na mídia. A gente vê muito o conhecimento biológico sendo transmitido massivamente através de reportagens, matérias que relacionam estas discussões. Então esta biologia, como eu já comentei com vocês, essa biologia ela vem sendo construída há aproximadamente um pouco mais de 2 séculos, e na verdade, se a gente for resgatar desde a época de Aristóteles, Aristóteles já discutia conhecimento biológico, mas apenas há mais ou menos por volta de 1800, 1808, que cunharam este termo biologia. Inclusive Lamarck foi um dos caras que cunhou o termo biologia. Na literatura, geralmente, Lamarck é tido como o bobo da história da teoria evolutiva, mas saibam vocês que Lamarck é um cara muito importante para o desenvolvimento, inclusive, da ciência biologia, uma vez que ele foi um dos primeiros a questionar a teoria fixista e dizer que, de fato, os animais modificavam. Apenas os animais não, correção, os seres vivos, né? Apenas ele foi infeliz no modo de tentar explicar como que estes seres vivos se transformavam, e que Darwin depois conseguiu explicar juntamente com Wallace isso de uma maneira um pouco melhor e que hoje nós aceitamos como até então verdadeira. Mas então esta ciência, biologia, como eu já comentei com vocês, ela teve dificuldades de ser construída porque baseava-se muito na tentativa de se validar como a ciência dentro dos princípios mecanicistas. Então, aquilo que não era possível de experienciar, não era possível de realizar experimentos, não era tido como verdadeiro. Então, muitos teóricos da biologia muitas vezes iam em congressos, em eventos, e eles saíam de lá execrados, porque muitas vezes aquele conhecimento não era tido como um conhecimento positivo, e era tido como um conhecimento metafísico, porque partia mais para o campo das abstrações e não conseguia se comprovar aquilo ali empiricamente. Mas aí, com o desenvolvimento então de algumas áreas da biologia, Ernest Mayr, que hoje é considerado o pai da evolução moderna atual, ele é um dos caras que muito contribuiu dentro dessa discussão, e ele diz atualmente que Charles Darwin, quando começou a verificar alguns problemas nesse modo de construção do conhecimento biológico naquela época, no século XIX, ele já começou a pensar um outro modo de construir essa ciência biologia. Então Mayr diz que Darwin é um dos caras muito importantes para que a gente pense a construção epistemológica da biologia. Então a gente poderia até mesmo pensar numa biologia antes de Darwin, né, pré-darwiniana,
darwinista e uma biologia depois de Darwin, pós-darwinista, que, como eu comentei com vocês, após a teoria da evolução ser aceita, no momento que se associou inclusive com a genética por causa da questão da matemática, no momento do positivismo lógico, era tudo muito baseado em razão, lógica e matemática. Então, quando se conseguiu pegar este conhecimento biológico, associar ele à matemática, foi um momento que se conseguiu fazer com que a biologia ganhasse vistas nos eventos internacionais e fazer com que ela de fato se cunhasse enquanto uma ciência única. E é por isso então que as contribuições de Darwin são muito importantes nesse sentido. A partir de então, já no início e meados do século XX, a biologia ganha novos rumos, como eu já comentei com vocês, em função das grandes guerras, a química e a física prevaleceu, mas depois a biologia começa a ganhar novos rumos no início do século em 1953, na verdade, com a descoberta, digamos assim, do modelo de DNA, da molécula de DNA, por Watson e Crick. Foi um dos acontecimentos que ganhou destaque mundial e que fez com que a biologia também se desenvolvesse muito mais a partir de então nas áreas microbiológicas, o que fez com que outras áreas pudessem ser desenvolvidas e a biologia vai ganhando cada vez mais o seu espaço. Então, como eu já comentei, atualmente a biologia é tida como uma ciência única, como uma ciência assim como a física, a química, e que produz um conhecimento válido, sim, mas nem sempre se apropria de um método único como até então é tido dentro desse modelo positivista de pensar. Para a gente caminharmos agora para a conclusão de nossa discussão dessa aula de hoje, gostaria de fazer alguns resgates ao dizer a vocês que é importante então que a gente pense que o conhecimento ele sempre está relacionado ao desenvolvimento da civilização, que esse conhecimento ele sempre tem um viés ideológico, político que o direciona na sua construção. O conhecimento científico, o que diferencia a ciência dos outros conhecimentos? A ciência ela é uma área que produz um conhecimento social e que é socialmente, inclusive, validado. Então, para que seja um conhecimento científico, tenha que ser validado pelos pares, ou seja, por outros cientistas. E esse conhecimento científico, que até então, nesta ciência moderna, inicialmente era produzido apenas dentro de um único método, aquele método científico que eu comentei com vocês, hoje se entende-se que também pode-se produzir conhecimento científico utilizando-se outros métodos, que não só aquele método que parte da observação e termina com a comprovação ou não da hipótese que você vai formular. Atualmente se considera importante, entre outras coisas, a existência, melhor dizendo, do erro em uma pesquisa. O erro, muitas vezes, ele te mostra caminhos que você pode, inclusive, mudar os rumos da sua pesquisa. Citando exemplos, dentro da própria biologia, acho que vocês devem conhecer a história da penicilina, que é um antibiótico potente ainda usado até hoje. A penicilina foi descoberta acidentalmente por Alexander Fleming, no momento que ele trabalhava com outros grupos de seres vivos e acabou acidentalmente verificando que a existência e o competitivismo entre fungos e bactérias ali muitas vezes, né, fazia com que os fungos daquela espécie, no caso Penicillium notatum, produzisse substâncias que matavam bactérias que estavam dentro de um mesmo meio de cultura. Então, nesse sentido, acidentalmente, ele descobriu, começou-se então a voltar os olhares da pesquisa, mudou-se os procedimentos, mudou-se as intenções da pesquisa para aqueles grupos de organismos e descobriu-se que eles produziam substâncias antibióticas que até hoje a gente usa em nossos tratamentos de doenças causadas por bactérias.
E nesse sentido, então, é importante a gente, de fato, considerar o erro, considerar também que nem sempre há uma neutralidade do cientista. Este é outro ponto importante, porque o cientista, quando ele vai a campo, este cientista, ele já está impregnado de preconceitos, impregnado de teorias, e ele tem que tentar ao máximo se extrair, se eximir de qualquer interferência em sua análise dos dados. Mas isso é muito complicado. Essa neutralidade, como era dita na época da construção do método, era uma neutralidade como que se praticamente o cientista fosse um objeto que não tivesse relação nenhuma com o seu objeto de estudo, não tivesse o uso de uma questão teórica por trás, como se ele fosse desprovido de qualquer questão teórica. E hoje sabe-se que é muito complicado fazer essa dissociação, mas independente do método que se usa, é importante ressaltarmos a questão do rigor. Toda pesquisa científica deve ter o seu rigor, independente dentro do método que se encaixe, que se utilize essa pesquisa. De modo, também para continuarmos na nossa conclusão da aula, é importante destacarmos que este conhecimento científico que nós temos hoje produzido é um conhecimento muito importante e que nos últimos 50 anos a sociedade científica e tecnologicamente evoluiu basicamente muito mais do que evoluiu nos últimos 200 anos, se a gente pegar para trás aí. Então, este conhecimento científico que nós temos hoje, ele nos permite realizar muitas ações e atividades que até então eram coisas inimagináveis. No entanto, o que temos que destacar também é que, apesar deste conhecimento científico ter trazido grandes avanços e coisas positivas em nossa sociedade, ele também trouxe muitas questões de cunho negativo e que muitas vezes influenciou de maneira drástica a alguns povos em alguns momentos históricos, como por exemplo no caso da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, matando milhares e milhares de pessoas, fruto de um conhecimento produzido pela ciência. Então é importante a gente destacar isso. É importante destacar que, a partir da década de 60, a sociedade começou a perceber isso, então começou a questionar este conhecimento científico, questionar a ideia de que o conhecimento científico de fato não traz verdades absolutas. A gente precisa ter isso bem claro, o conhecimento científico não traz verdades absolutas. Traz verdades que podem ser questionadas e passíveis de não serem verdades em um outro momento. Mas ele nos auxilia. No entanto, em muitos momentos, ele também tem trazido problemas. Então é por isso que a partir da década de 60, em função destes agravamentos de crises nacionais, em função de crises ambientais muito sérias, começou-se a questionar este conhecimento científico e, de fato, hoje o que se sabe é que este conhecimento científico não soluciona a natureza como lá atrás era dito, quando a gente começou a então falar dessa ciência moderna. Porque a ideia deste conhecimento científico produzido por essa ciência é de que, ao desvendar a natureza, pudesse resolver todos os nossos problemas sociais. E hoje a gente sabe que este conhecimento científico não resolve todos os nossos problemas sociais e a gente sabe que, muito pelo contrário, às vezes ele até cria problemas que nós enfrentamos por aí.